Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos preceitos. Hoje nós vamos falar sobre o 10º preceito e, vamos conversar um pouco, trazer um pouco de entendimentos à luz da Cabala sobre este preceito e principalmente tentar mostrar aqui, um pouco de como praticar, de como colocar em prática esses aprendizados no nosso dia a dia. Vamos juntos logo após a vinheta. Vamos lá então, né? Um dos versículos que se trata nesse preceito é um versículo que eu acho que todos nós conhecemos, né? Que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que fala sobre, que Deus criou o homem à sua imagem. Então, para a gente entender um pouco sobre essa imagem, a gente precisa voltar a entender um pouquinho sobre o tetragrama, que é um nome de Deus, né? Não sei se todos já ouviram falar sobre o tetragrama, que seria então Yud Re Vav Re, que são 4 letras hebraicas, né? Que formam então esse nome de Deus. Para a gente entender um pouco sobre essa questão, né? Dos nomes de Deus, a gente precisa entender que nenhum dos nomes de Deus representam Ele em si, né? Então, por que existem vários nomes de Deus, né? Adonai, Elohim, Javé, enfim, vários nomes de Deus, o próprio nome Deus, né? Então, o que isso significa? Isso nos mostra que o Deus, na verdade, o único nome dentro dos ensinamentos da Cabala, o único nome que o contempla seria o Ein Sof, que significa o infinito. Então, a partir desse infinito, onde nada pode superar, onde nada pode existir, porque a luz de Deus é tão forte que impede que alguma coisa tenha existência, né? Então, para que algo tenha existência, ou seja, para que ele pudesse nos criar, o que ele fez? Ele reduziu a sua luz para que nós pudéssemos existir dentro dele sem que a luz dele vamos dizer assim, nos desintegrasse, né? É como se a gente imaginasse aí com Deus uma usina elétrica e a gente quisesse nos ligar, vamos dizer assim, né? Nos ligar nessa usina elétrica como se a gente fosse ali uma tomada direto na usina em si. Isso faria com que a gente se desintegrasse, certo? Então, essa mesma ideia a gente traz para o entendimento dos nomes de Deus, que ele vem reduzindo a sua energia, a sua potência, para que a gente possa chegar a ele sem desintegrar, vamos dizer assim. Então, gente, uma maneira assim mais didática mesmo, né, de se falar. Então, o nome Yud Re Vav Re, que é o tetragrama, ele é, vamos dizer, a primeira emanação de Deus. Então, a primeira redução que ele faz ali da sua energia gera o nome Yud Re Vav Re. E esse nome, ele carrega então toda a força, toda a energia de Deus, e ele também representa o nosso corpo. Então, o nome de Deus, ele compõe a sua criação, ou seja, nós. Daí se entende esta imagem de Deus, né? Nós fomos criados a esta imagem. Só que a partir do momento, que houve a queda e que nós acabamos nos desconectando dessa energia divina, que acabamos nos relacionando mais com o corpo do que com a essência, começamos a acreditar que nós, homens feitos à imagem e semelhança de Deus, somos o corpo e não a alma, né? Quando a gente acredita nisso, a gente acaba se afastando da nossa essência, se afastando de quem nós somos. E este preceito, ele vem nos ensinar e nos mostrar o que nós devemos fazer para realmente sermos esta imagem ou vivenciarmos esta imagem de Deus em todos os lugares, inclusive aqui nesse mundo.
Então, vamos a partir daí a gente trazer um entendimento, né? O Yud, vamos dizer assim, que é essa primeira letra do nome de Deus, ele representa, dentro da Cabala, a Rokimá, né, que é a sabedoria, ou seja, ele representa a sabedoria divina, que tem que baixar e chegar até nós através de um entendimento. Essa sabedoria, ela precisa vir através de um entendimento. E esse entendimento, ele é representado por Biná, né? Que é na árvore da vida, é representado por Biná. Mas ele traz, então, ele abre a nossa mente através de 50 portas, que se diz que é tudo aqui dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E tem essas 50 portas onde a luz de Deus, da sabedoria, vai chegar para nós e trazer o entendimento necessário para que a gente traga esta luz divina para a nossa vida, para o nosso mundo, para o mundo inferior, para todos os lugares. Então, é como se a gente precisasse trazer a luz divina para baixo, trazer a luz divina para o nosso consciente, né? Essa luz divina que ainda está muito inconsciente em nós, ela precisa ser distribuída e baixada na nossa vivência, na nossa experiência. O que isso nos demonstra? Que a nossa sabedoria e o nosso entendimento, eles estão aqui na nossa mente, né? O nosso cérebro, então, ele é formado pelo lado direito, o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, que representa, então, essas sefirotes, que é a sabedoria e o entendimento. Mas, para quem não, mesmo para quem não estuda a Cabala em si, consegue entender claramente, né, que quem comanda o nosso corpo é o nosso cérebro, ou seja, através dos nossos pensamentos, a gente comanda o nosso corpo todo. Por exemplo, se o seu cérebro manda uma mensagem que você está em perigo, todo o seu corpo reage imediatamente àquela, né, trazendo sensações do perigo, trazendo sensações para o seu corpo, trazendo emoções e tudo mais. Então, a gente entende que o nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Só que estes comandos do nosso cérebro, eles precisam estar preenchidos pela sabedoria e pelo entendimento divino, pela luz divina, que precisa realmente entrar em nossa mente e trazer esta purificação para todo o nosso corpo. Antigamente, né, existe uma cultura que se utilizavam era como se fossem caixinhas mesmo de couro, que eram chamadas de filactérios, né? Esses filactérios ficavam na cabeça e também nas mãos. Dentro dessa caixinha tem versículos bíblicos relacionados exatamente a este nome, né? O nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re. Então, cada letra representa um versículo. Então, eles colocavam isso dentro dessa caixinha e colocam aqui na cabeça, exatamente para nos mostrar que a nossa mente, ela precisa estar ligada e voltada para o nome de Deus. Ela precisa estar carregando a imagem divina para o nosso corpo. E ela era ligada a um que chamamos filactérios, a mão. A nossa mão. Por quê? Porque os nossos pensamentos precisam estar ligados também às nossas ações. Não adianta só a gente pensar de uma forma sagrada, vamos dizer assim, e não agir como tal, não agir de uma forma sagrada. Então, a gente precisa fazer com que haja uma ligação entre os nossos pensamentos e as nossas ações. Esta é a prática muito forte deste preceito. A gente precisa trazer essa imagem de Deus, essa sabedoria, esse entendimento. A gente precisa unir isso, trazendo um conhecimento real para a nossa vida e fazer com que esse conhecimento realmente transborde na nossa experiência do dia a dia, transborde nas nossas ações, ou seja, a gente precisa agir de acordo
com a imagem divina, para que a gente alcance realmente ou relembre, né, que nós já somos esta imagem divina, mas porque a gente relembre isso, a gente precisa mudar as nossas ações e os nossos pensamentos. Precisamos fazer com que tudo isso se santifique, que tudo isso demonstre a sabedoria e o entendimento e o conhecimento divino. Então a gente traz isso para essa realidade inferior e com isso a gente traz a luz de Deus para este mundo. Então a gente é como se a gente estivesse unificando os mundos, né? Unificando o mundo inferior, que são as nossas atitudes e as nossas ações que não são ditas sagradas, né? Com a nossa mente superior, que traria então essa clareza e as atitudes sagradas para este mundo. E toda essa prática, né, com essas ações, né, através delas, a gente vai desenvolvendo a unidade com Deus, né? A gente vai desenvolvendo e unificando ali através do desenvolvimento das virtudes divinas que a gente precisa desenvolver em cada uma de nós, e cada virtude ali é representada dentro da árvore da vida em cada sefirote. Então, quando a gente vai desenvolvendo essas virtudes divinas em nós, a gente faz a junção. E essa junção, né, essa ligação, ela é representada exatamente pela letra Vav, do nome Yud-He Vav, né? Então, o Vav representa essa ligação, representa essa unificação. E ela vai unir o quê? A Rê de baixo, porque é o nome Yud-He Vav-He. Então essa Rê de baixo que representa o mundo inferior, ela tem que ser unificada, ou seja, ela tem que subir, ela tem que se iluminar. E cada vez que a gente vai desenvolvendo as virtudes em nós, a gente faz esta junção, a gente unifica a Rê de baixo com a Rê de cima. O que isso significa? A gente unifica a nossa consciência inferior, os nossos atos inferiores, a gente unifica, ilumina eles para atos sagrados, atos superiores, unifica com a nossa mente superior, que estaria ali iluminada pela sabedoria e pelo entendimento divino, que traz todo o conhecimento real da verdade de Deus. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre, né, esse nome sagrado e como ele funciona dentro de nós. Ele tem, né, a gente acaba utilizando termos um pouco mais profundos, mas a gente entender essa ligação que a gente precisa fazer com Deus, né? De alcançar essa imagem divina através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do desenvolvimento das virtudes que Deus tem e que nós precisamos desenvolver em todos nós, né? A compaixão, o amor, a bondade, tudo isso vai sendo desenvolvido em nós e a gente vai voltando a assumir a imagem divina. Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço, né, por vocês estarem acompanhando essa série dos preceitos. Na próxima semana nós vamos falar sobre o 11º preceito. Eu peço para vocês que compartilhem, né? Se vocês gostaram aí desse conteúdo, que compartilhem, que comentem, que dê aí a curtida de vocês, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Então, agradeço demais a presença de vocês e até a próxima semana, onde falaremos então sobre o 11º preceito. Gratidão.